Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito desses ataques que vêm acontecendo aí nos últimos tempos a várias instituições religiosas, né? E, claro, né, os mais graves, né, que tivemos nos últimos dias, claro, e na data de hoje, né, do dia 2 de outubro de 2025, teve um ataque à faca em Manchester, né? Sem contar que tivemos aí também outros casos nos Estados Unidos, né? Então é algo que é, precisamos aí ter uma grande atenção com esse fenômeno, até porque eu já falei em vários vídeos no Instagram a respeito do efeito copycat. Isso tem muita ligação, né? Porque a partir do momento que os veículos de informação e as próprias redes sociais, né, começam a divulgar as imagens, começam a falar sobre o assunto, a tendência é que outros ataques aconteçam, infelizmente, né? E, infelizmente também, pessoal, a gente tem que entender que é difícil de não ser divulgado absolutamente nada, né, sobre o fato, né? Ainda mais com tanta tecnologia que temos hoje e tudo mais, dificilmente. Bom, o ataque que aconteceu hoje foi contra uma sinagoga em Manchester, né? Essa sinagoga que tinham várias pessoas por lá, inclusive nessa data, né, já está sendo comemorado aí o Yom Kippur, que é o dia do perdão judaico, né? Então, o indivíduo, né, o atacante, ele invadiu essa sinagoga, só que momentos antes ele tinha realizado alguns atropelamentos, né? E a partir dali ele adentrou a essa instituição e com uma faca ele acabou matando duas pessoas, né, e ferindo outras pessoas. Os policiais foram imediatamente acionados e os primeiros interventores, né, que são os primeiros policiais a comparecerem no local, eles conseguiram fazer a neutralização desse indivíduo, que é o protocolo tradicional, né? Muitas vezes as pessoas ainda perguntam, pô, mas em Londres, no Reino Unido, os policiais não utilizam armas. Tem alguns policiais que não utilizam armas, mas tem as forças especiais e essas utilizam armamentos letais, né? Então, eles agiram de forma rápida e conseguiram neutralizar esse indivíduo, né? O que a gente pode destacar com relação a esse fato é que são dois momentos. Então, o primeiro momento são os atropelamentos, que está ligado a uma doutrina jihadista, né, uma doutrina jihadista chamada Strategy of a Thousand Cut, né, que é uma, traduzindo para o português, a estratégia de 1000 cortes, ou seja, lá atrás, né, lá atrás na Al-Qaeda, esses indivíduos eles entenderam que se for uma pessoa, né, um lobo solitário, né, ou célula autônoma descentralizada, esse indivíduo ele pode causar aí um clamor público e um caos. Infelizmente, são essas doutrinas terroristas que acabam acontecendo, né? Mas a polícia vem trabalhando aí com bastante afinco, mudanças de protocolo e tudo mais, né? A outra questão é o efeito copycat, né? O que seria o efeito copycat? O efeito copycat, eu vou deixar até um livro aqui para quem tiver um interesse, né, em ler, chama The Effect Copycat, né, o autor é o Loren Coleman, né, e o Loren Coleman, ele fala, justamente, é um antropólogo, né, que estudou aí o comportamento dos animais. Ele entende que, analisando, né, o comportamento principalmente do gato, ele percebeu que o gato, ele copia muito os movimentos da mãe, copia demais os movimentos, e trazido essa interpretação para a doutrina policial, né, para a doutrina forense, o efeito copycat seria justamente o efeito de repetição, o efeito de contágio, né? Então, ainda mais agora com relação a essas situações que eu mencionei sobre a divulgação nas mídias sociais, né? A grande divulgação também nos canais de TV e tudo mais, a tendência é que sejam acionados gatilhos, né, em algumas pessoas e acabam acontecendo outros ataques. Isso faz nos lembrar bastante
dos ataques que aconteceram em Columbine, né, em 1999, em abril de 99, que após Columbine, outros ataques passaram a acontecer nos Estados Unidos. Então, é algo que a gente precisa destacar aqui, acabam interpretando como, isso aí é questão política e tudo mais. É claro que a gente sabe também que a imigração nesses países europeus, né, porteiras abertas, né, todo mundo entrando no país, e a questão também relacionada ao que está acontecendo na faixa de Gaza, né, e Israel realmente tem que dar a resposta ao que aconteceu. Israel foi atacado, e as pessoas acabam misturando as coisas, né, e provocando esse antissemitismo que vem acontecendo, os pogroms e esses ataques nas sinagogas, né. E só fazendo a correlação também com o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, uma igreja mórmon e acabou lançando o seu veículo contra essa igreja, e ele desembarcou lá e acabou efetuando alguns disparos, atingindo várias pessoas, foram 4 mortos também lá, e isso daí também provocou um grande clamor público. Anteriormente também, outros casos também aconteceram, né, então a situação é bem, assim, difícil, né, de você prever o que eu observo nessas instituições religiosas, né, uma grande, vamos dizer assim, um grande bloqueio, né, de alguns líderes religiosos, né, com relação a pessoas armadas nas portas das igrejas, ou até no interior, né, dependendo da liderança religiosa, que às vezes consegue angariar muitas pessoas, né, e aí às vezes acaba essa pessoa sendo atacada dentro da própria igreja, mas o importante é logo na entrada, ter pessoas armadas. Só pessoas armadas do bem é que podem impedir que esses ataques aconteçam. Não há outra alternativa se não houver pessoas do bem lá para dar uma primeira resposta, né? E depois, é claro, é assim que a estrutura policial chegar ao local, as respostas serão mais efetivas, mas é muito importante essa resposta de bate-pronto, de armado, mas, infelizmente, somente aqui no Brasil, né, existe aí esse bloqueio, né, existe essa questão negativa de colocar a pessoa armada aqui na igreja, não tem nada a ver uma coisa, arma, igreja, né, as pessoas fazem essa colocação de forma errada, é uma colocação errada, e infelizmente essas coisas acabam acontecendo, né. Um outro ponto, olha só, pessoal, tem uns dados aqui interessantes, tem um perfil chamado Family Research Council, né, que ele está ligado aí às instituições religiosas, principalmente lá nos Estados Unidos, e tem uns números interessantes, né. Olha só, nos anos de 2018 e 2024, 2018 e 2024, tiveram 1.384 ataques às igrejas. Isso são dados de 2024, de 2018 a 24, né. É claro que não foram ataques ativos, né, que é esses incidentes dinâmicos aí que eu acabei de relatar, mas também são diversos tipos de ataques, como incêndios, depredações, né, enfim, uma série, pichações, todo tipo de vandalismo, ameaças e tudo mais contra as instituições religiosas. E isso aumentou muito, principalmente na Califórnia. No estado da Califórnia foi o estado que mais teve ataques em 2024. Foram cerca de 40 ataques só só no ano de 2024. Então é importante a gente destacar aqui esse aumento expressivo, né? E, claro, né, aqui no Brasil, estar atentos com esses fenômenos, porque, infelizmente, pessoal, às vezes essas coisas acontecem lá, e devido a esse efeito midiático, né, esse efeito todo aí que eu relatei para vocês, podem aparecer por aqui também. Então, estejam preparados, se você quer paz,
esteja preparado para a guerra. Beleza, meus amigos? Se você ficou até o final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e venha as lives aí diárias, por volta das 21 horas e 21h30. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, meus amigos. Um abraço.